Ok, pessoal, o assunto de hoje é placa-mãe. Na placa-mãe ficam localizados o processador, a memória, as interfaces, interface de placa, interface de vídeo, interface de teclado, interface USB, interface de som. Todas as interfaces estão localizadas na placa-mãe. Praticamente todo o trabalho do computador é realizado por essa placa e os seus componentes. Então, usar uma placa-mãe de baixa qualidade e de baixa confiabilidade é colocar a perder toda a confiabilidade do computador. À primeira vista, as placas-mães são bastante parecidas, mas existem muitas diferenças. É preciso levar em conta que cada tipo de processador exige um tipo de placa. Hoje existem diversas categorias de processadores e cada um deles requer uma placa-mãe própria. Em toda placa-mãe, o processador fica encaixado em um conector apropriado, chamado socket. No exemplo aqui, desta placa que eu estou filmando duas placas de marcas diferentes, de sockets diferentes para processadores diferentes. Esse socket aqui é o responsável por acoplar o processador. Como cada uma placa-mãe tem um socket, o resultado é que cada tipo de processador requer uma placa-mãe diferente. Então, o que a gente pode mostrar? Basicamente, existem duas fabricantes de processador, a Intel e a AMD. Essa placa que eu estou mostrando aqui em verde é uma placa-mãe para processador Intel. É uma placa-mãe relativamente moderna. Eu sei disso por causa do socket que ela está usando, que é um socket mais novo, um tipo de socket mais novo. Esse socket aqui é chamado socket 775 ou socket LGA 775. Isso aqui é uma tampa que está em cima dele. Observe que essa tampa é facilmente removida, ela serve para proteger os pinos que estão no socket. Isso aqui é uma alavanca, a gente remove. Observe? E a gente tem acesso ao socket. É muito simples, é muito fácil. O processador se encaixa dentro desse espaço aqui. Não há como encaixar um processador errado, porque o socket tem uma série de chanfros. Observa, tem um chanfro aqui, tem outro chanfro aqui que não permite, e outro chanfro aqui. Então não há como você encaixar errado. Ele não vai encaixar, a não ser que você quebre e force. Então, colocado o processador, você abaixa a tampa e fecha a trava. Essa outra placa-mãe aqui é uma placa-mãe para processadores AMD. Eu vou tirar do plástico. É uma placa-mãe da marca mundialmente conhecida ASUS. É uma das principais marcas de placa-mãe no mercado. Não é a única, mas é uma das principais. Observa que esse socket aqui é diferente desse socket aqui. Observa. Esse aqui é socket para processadores AMD. Esse aqui é para processadores Intel. É óbvio que os sockets evoluem. No momento que eu estou fazendo essa filmagem aqui, a Intel já lançou dois sockets diferentes, que é para processadores Core i5 e Core i7. É o socket 1366. Esse aqui é o socket 775. Então observa, já está obsoleto. E esse aqui é o socket AM2. No momento que eu estou filmando isso aqui também, a AMD já lançou o socket AM3. Então, a evolução ela acontece sempre. Então, a gente não pode ficar esperando uma evolução acontecer para se atualizar. Por quê? Porque a base é sempre a mesma. É um socket onde se encaixa um processador e necessita de algum apoio, um circuito de apoio, uma ligação com uma placa-mãe, um cooler diferente, que é o que esfria o processador, fica por cima. Enfim, a lógica é sempre a mesma. Mas vamos falar um pouco sobre a placa-mãe e os seus conectores. Bom, já vimos o que é o socket do processador. Vamos falar especificamente da placa-mãe com socket LGA 775 para processadores Intel. Esse daqui são os dois sockets de memória. Observa,
que ele tem no centro dele uma espécie de chanfro que faz com que a instalação da memória não seja feita da forma invertida. Ou seja, não há como instalar uma memória errada. Ah, mas professor, existem vários tipos de memória. Claro, existem vários tipos de memória, nós vamos estudar todas elas, especialmente as que estão em evidência no mercado. Então ele tem dois soquetes de memória. Esse soquete é o soquete de alimentação da placa que nós vimos anteriormente, o conector de alimentação das fontes. Esse aqui são os chamados conectores IDE. Observa que eu tenho dois conectores IDE, um azul e um preto, e um conector IDE menorzinho. Esse aqui é para o drive de disquete, que é menor. E esses dois aqui são para os drives de discos rígidos e unidades de CD, DVD e gravador de DVD. Unidade de DVD, CD, gravador de CD podem ser ligados nas unidades IDEs, desde que os seus discos sejam padrões IDEs. Nós vamos ver mais para frente. Ela tem uma bateria de alimentação do relógio e das informações da chamada BIOS. Nós veremos nas aulas teóricas quais são as informações que a placa-mãe armazena, e essa bateria alimenta o circuito mesmo com o computador desligado. Esses aqui são as interfaces de discos SATA, muito comum hoje basicamente todos os discos que vêm no mercado são SATA. Essa placa-mãe ela é um pouco mais antiga, mas ela já vem com SATA, são dois canais SATA. Tem uma estrutura metálica aqui por cima, embaixo há um circuito, esse circuito é chamado de chipset. Observa que são dois, tem um metálico aqui, né, e um preto metálico aqui. Esse aqui é o chipset ponte norte, esse aqui é o chipset ponte sul, de uma placa-mãe padrão para Intel. Nós vamos estudar especificamente o que faz cada chipset desse, qual é a função de cada um. Continuando, nós temos nessa placa-mãe 4 slots, são chamados slots de expansão. Você pode observar que eu tenho, esse aqui é o chamado slot PCI Express, o próprio nome aqui em cima está dizendo, PCI Express. Esse slot aqui serve para encaixar, tradicionalmente, desse tamanho aqui, placas de vídeo. Esses 3 sockets aqui, ou esses 3 slots aqui, são chamados slots PCI, apenas PCI. Esse aqui PCI Express e esses 3 aqui PCI. Não pode confundir, não é a mesma coisa, são duas estruturas completamente diferentes. As velocidades de trabalho deles são completamente diferentes. Esses slots PCI eles perduram até hoje porque variavelmente há necessidade de uma instalação de alguma placa de expansão no seu computador, como uma placa de som, uma placa de fax modem, uma placa de rede, algum componente que você precisa colocar mais no seu gabinete ou no seu computador. Então há necessidade de uma expansão, então isso aqui serve para isso. E naturalmente, se você quiser colocar uma placa de vídeo de mais conexão, mais rápido, você usa esse socket.